Bom, vamos iniciar aqui então. Hoje a gente, como eu falei, a gente vai fazer um resuminho do que a gente viu na última aula, né? Das estruturas de repetições, como a gente viu. Aqui no Python a gente tem as duas estruturas de repetições, que é o for e o while, né? O Thiago perguntou aí se no projeto back-end vai ser utilizado algum framework Python. Vai sim, Thiago, a gente vai utilizar o Flask, beleza? Aí a gente vai estar utilizando o Flask para fazer nossa API, mas mais para frente a gente entra um pouquinho mais em detalhes sobre o que é framework, o que é API. Vocês já devem ter visto, né, em alguma aula, mas dos frameworks do Python a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Então, pessoal, as estruturas de repetições, né, como a gente viu, nada mais são do que laços de repetições, né, que vão se repetir até que alguma condição se satisfaça. Então, como a gente tem aqui no for i em range de 0 a 10 faz um print para mim. Então ele vai fazer um print de 0 até 10, 0 até 9, né? Quando ele satisfaz a condição que o i vai ser 10, ele para de repetir e segue o código. A mesma coisa quando a gente consegue utilizar também para percorrer strings. Aí ele vai percorrer cada caractere de uma string, o for vai percorrer para a gente, até que satisfaça a condição de percorrer toda ela, ele vai parar e vai seguir o código. O while, que ele vai repetir enquanto essa condição ainda for true. Então, enquanto o que tiver ali dentro da condição do while for verdadeiro, ele vai estar repetindo, pessoal. Então a gente viu ali que o i igual a 0, depois vai incrementando o i até que ele é igual a 10. Então ele não é menor que 10, então ele vai parar de repetir. Então é a mesma coisa que esse for faz, só que fazendo com o while, certo? Try, catch, o finally, que é para a gente tratar exceções, né? Que a gente começou a ver aí um pouquinho de como a gente vai tratar alguma exceção de erro dentro do nosso código, né? Isso aí tem o intuito de não expor para o usuário que está utilizando o nosso sistema alguma mensagem muito técnica, alguma mensagem que não seja muito amigável. Então a gente usa o try catch, o try except, né? Deixa eu até arrumar aqui para estar tratando as nossas exceções. Então, se ele der algum erro dentro do nosso escopo do try aqui, ele vai cair no except, vai tratar essa mensagem, esse erro de alguma forma, vai fazer alguma coisa, pode salvar um log para depois o desenvolvedor de sistema ter acesso a esses erros e ver o que aconteceu. E no final ele vai sempre executar depois de passar tanto pelo try ou se ele cair no except. Então, o except ele só vai cair se der algum erro, né, pessoal? Então, se a gente digitar algum erro aqui, né, algum erro no nosso código, então pode ser que a gente, por exemplo, ao tratar algum input aqui, ele tenha causado algum tipo de erro, de fazer, por exemplo, como a gente fez nos outros exemplos, de divisão por zero, ao invés de dar aquela mensagem toda feia lá no nosso código, ele pode tratar a mensagem e informar de uma forma mais amigável para o nosso usuário, né? Então é bem simples mesmo essa questão que a gente viu nesse começo. Vamos lá, vamos lá. Funções anônimas, que a gente viu também de utilizando funções lambdas, né? Funções anônimas ou funções lambdas aqui no Python, que a gente define uma função, mesmo se ela tem um nome, para ela fazer alguma coisa em um lugar específico do código, a gente não precisa ir lá fora e criar uma função def, tal, 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 criar o nome dela. A gente consegue só passar aqui. Por exemplo, a gente tem a função filter, onde ela recebe como parâmetro uma função, que vai ser o que vai definir esse filtro que ela vai realizar e qual que é o objeto que ela vai filtrar. Nesse caso aqui, um objeto que é uma lista de inteiros, que são as notas, e essa função aqui, que a gente está passando por filter no primeiro parâmetro, está dizendo que a forma com que ele vai filtrar são as notas maiores que 80. Então ele vai retornar, vai converter para uma lista e salvar em notas filtradas, todas as notas maiores que 80. Classe, né? A gente já começou a falar também sobre classe na última aula, que nada mais é do que a gente modelar algo no nosso código, algo do mundo real, por exemplo, através de código, e depois como que a gente instancia um objeto de alguma classe, né? A gente viu, pessoal,
que é muito importante esse conceito e acaba confundindo bastante, né? Tipo assim, então um objeto é uma classe, o que que diferencia um do outro? A classe, como a gente falou, ela é o molde de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aqui a classe conta bancária, que está modelando, né, uma conta bancária no nosso código. E ela tem alguns atributos, que são ele, tipo, número e agência. E tem um método dentro dessa classe também, né, uma função que é de exibir dados. Então, isso aqui é só uma classe, a gente só modelou ela. Então, quando a gente for criar um objeto, a gente tem que criar esse objeto instanciando ele de uma classe. Então, quando a gente cria nosso objeto, por exemplo, conta 1, né, ou conta igual a conta bancária, estou instanciando um objeto e esse objeto a gente consegue trabalhar com ele de acordo com as funções que tem dentro da nossa classe que a gente modelou, trabalhar os atributos que tem dentro dele, e eu posso ter vários objetos instanciados de uma classe só. Então, a gente, por exemplo, pode criar conta Felipe, instanciar da classe conta bancária e criar um objeto, por exemplo, conta Daniel, instanciar da classe conta bancária, e a minha conta é o meu objeto, tem as minhas propriedades, tem as minhas informações, e a dele é a conta dele. Então, são objetos da mesma classe, porém, objetos diferentes. Então, consigo manipular de uma forma, alterar as informações que eu quiser alterar de uma forma e alterar a dele de outra forma. Então, esse conceito é muito importante, da gente ter um objeto que é instanciado de uma classe, e essa classe ela modela alguma coisa para a gente que a gente vai utilizar no nosso sistema, em alguma coisa que a gente for trabalhar. Então, ela vai conter as características ali realmente do que a gente precisa ter, né? A gente consegue criar vários tipos, personalizar do jeito que a gente quiser, o tipo da classe que a gente quiser. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui eu vou passar aqui, ó. A gente tinha aqui no caso fazer, né, uma prática que a gente acabou fazendo na aula de Python, mas nas outras não acabaram fazendo, né, que foi do C Sharp, do JavaScript e do Kotlin. Porém, a gente fez, eu vou abrir aqui só para a gente dar uma passada, a gente ver o que a gente fez na última aula, qual foi aquele exercício, né? Se a gente for ver aqui que a gente tinha que escrever um programa que recebe alguns produtos como argumento, validar se esses produtos estão numa lista de itens disponíveis no mercado, caso esteja, avisar o usuário quais produtos tem e quais não tem. E por último, exibir a lista de produtos disponíveis ordenados por ordem alfabética do mercado para que o usuário possa pedir na próxima vez. Bom, a gente chegou a fazer esse exemplo na última aula, né, pessoal? Vou até abrir aqui o PyCharm para a gente ver o que a gente fez. Vamos só passar através do código nosso, só para a gente fazer uma revisãozinha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Desafio parte 2. Bom, o que a gente fez, né, pessoal? A gente fez até aqui em cima aqui os nossos to-dos. A gente pegou o nosso desafio e a gente quebrou ele em tarefas, né? O famoso conceito de dividir para conquistar. Então a gente tem o desafio ali, quebramos em algumas tarefas. Quais foram elas? Escrever um programa que recebe alguns produtos como argumento, validar se esses produtos estão na lista de itens disponíveis no mercado, caso esteja, avisar o usuário quais produtos tem, quais não tem, e o último que era para ordenar, por ordem alfabética e tudo mais. Bom, vamos ver o que a gente fez aqui. A gente criou uma lista para salvar os produtos que o usuário vai digitar. A gente criou uma lista dos produtos disponíveis no mercado. Então a gente colocou aqui que tinha disponível refrigerante, cerveja, maçã e pão. Então uma lista de strings, nada mais que a gente fez aqui. E a gente fez uma leitura do que a gente utilizou um while para enquanto o usuário digitar alguma coisa, ele salvar na nossa lista de produtos. E se ele digitasse sair, a gente faz um break para sair desse while e continuar o nosso código. Então a gente pegou os produtos que ele estava digitando, a gente chamou um input aqui e falou para ele, olha, digita um produto para adicionar na lista. Se ele tivesse digitado sair a qualquer momento aí nessa inserção de produtos, vai cair dentro desse if e ele vai fazer um break. Esse break é para parar essa execução desse while true.
Porque esse true aqui não é uma variável que a gente conseguiria alterar nem nada, é true. Então ele vai ser sempre verdadeiro. A única forma da gente parar ele ali seria com esse break. A gente poderia ter utilizado alguma variável para ter esse controle também, mas assim acabou que ficou mais fácil, né? A gente poderia ter uma variável aqui e alterar o valor dela para false aqui dentro do if. Seria algo que funcionaria também. Aí o que a gente fez aqui? Se não o produto não tiver um produto que ele digitou. Ah, sim, a gente fez isso aqui para não repetir, né, pessoal? Que a gente fez assim, se ele já digitou um produto em que ele já colocou na lista, não tem por que adicionar de novo. Então a gente fez uma validação aqui, ó, que só vai inserir se não o produto que ele digitou tudo para maiúsculo, a gente até converteu tudo para maiúsculo para digitar aqui. Se ele não tiver na lista de produtos do usuário, que é essa lista que a gente criou aqui, aí sim eu adiciono. Então vamos supor que eu fui lá e digitei refrigerante. Ele vai adicionar na nossa lista. Aí porque ele não tem nada, a lista estava vazia. E na próxima vez, se eu digitei refrigerante de novo, aqui, né, o produto ele vai dar true, né, porque o refrigerante já tem dentro da lista o not. Ele vai inverter, então vai dar um false, ele não vai cair dentro do if. Então ele não vai adicionar o refrigerante de novo. Ele vai dar sequência e vai continuar o while novamente até cair no sair. Isso aqui foi mais para a gente não ter produtos repetidos dentro da nossa lista. Beleza, e o que a gente fez depois disso? Criamos uma variável aqui, né, que é uma lista de produtos indisponíveis, que a gente vai colocar nessa lista aqui os produtos que estão indisponíveis que o usuário digitou. Então a gente vai percorrer os produtos que o usuário digitou, né, utilizando um for in, e salvando aqui essa variável de controle nossa é o p, né? Então, para cada objeto dentro dessa lista, a gente vai percorrer e salvar uma variável p. E vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai validar lá se o p, colocou tudo para maiúsculo também, se ele tá na lista se ele não está na lista de produtos do mercado. Então, aqui a gente criou quais produtos que estão disponíveis no mercado: refrigerante, cerveja, maçã e pão. Então, se ele não tiver lá, significa o quê? Significa que o nosso usuário digitou um produto que não está disponível. Então, vamos salvar isso para a gente manipular depois. Adicionamos na nossa lista de produtos indisponíveis. Se ele já tiver, então não tem o porquê avisar ele, né, que não está no indisponível, de acordo com o desafio que a gente precisava fazer. Bom, aí depois que a gente fez isso aqui, o que a gente fez? A gente printou para o usuário quais são os produtos que ele digitou que não estão disponíveis na nossa loja, seja no nosso mercado, seja o que for. Então a gente só fez aqui, ó, produtos indisponíveis, essa lista que a gente criou aqui, que a gente estava adicionando, que a gente percorreu esse for. E depois ordenar a lista de produtos disponíveis no mercado, para ele ter ali, anotar quais realmente que são os produtos disponíveis. A gente ordenou, a gente deu um sort, que esse sort por default, ele vai ordenar, como é uma lista de strings, ele vai por default ordenar de acordo com a ordem alfabética. A gente viu que a gente poderia também passar uma função aqui, né, no parâmetro do sort, para a gente escolher qual que seria a forma dessa ordenação. Né? Se não fosse, seja decrescente, a gente tinha aqui até a propriedade, aqui, né, o atributo reverse, que se a gente colocar true, ao invés de ordenar por crescente, ele vai ordenar decrescente. Ou a gente passa uma função em que a gente criaria uma função aqui para ele escolher, né? Se fosse um objeto, por exemplo, de uma classe, uma lista de algum objeto de alguma classe, e ela tem 3 atributos diferentes, né? Vamos supor lá, igual a gente viu aqui no nosso exemplo, que a gente tem a conta, que é uma classe, então ela tem tipo, número e agência. Vamos supor que a gente tivesse uma lista de contas e a gente quer ordenar ou pelo número, por ordem do número, crescente do número. A gente criaria uma função, poderia até ser uma função lambda, onde a gente tem a expressão aqui, que seria a conta, e qual seria o c ponto número, por exemplo, maior C1 e C2, se não me engano, diferente que o C1 maior que C2 ponto número.
a gente passaria essa função lambda aqui, onde ele ordenaria para a gente através do número. Ah, mas eu quero agência, a gente pode escolher, né? Então não é, mas o por default aqui, ele, como é uma lista de strings, ele vai ordenar por ordem crescente dessas strings, que era o que a gente já precisava. E com isso, a gente printou para ele disponíveis, os produtos disponíveis no mercado, né? Quais são os produtos que são disponíveis ordenados. A gente pode até rodar aqui, para a gente ver se está. Vou colocar. Deixa eu rodar por aqui. Olha lá, o que a gente colocou? Vamos lá, digite um produto para adicionar na lista. Vamos colocar aqui refrigerante. Vamos colocar aqui laranja. E vamos só isso. Vamos colocar para ele sair. Sair para encerrar. Quais são os produtos que estão indisponíveis que eu digitei? Refrigerante, a gente tem na nossa lista de produtos do mercado. Laranja, a gente não tem. Então ele já até printou para a gente aqui, né? Produtos indisponíveis, laranja, a lista que está aqui. E os produtos, quais são os produtos que são disponíveis no mercado de ordem crescente. Então a gente viu aqui que a gente criou, ó, refrigerante, cerveja, maçã e pão. E como que ele ordenou aqui, ó? Cerveja, maçã, pão, refrigerante. Ele ordenou por ordem crescente, né? Por ordem alfabética crescente. E é o que a gente fez aqui, ó, produtos.sort, e foi o que ele ordenou pra gente. Então foi assim, né, pessoal, de certa forma bem tranquilo. A gente teve aqui os exemplos que a gente fez da dos filtros, de funções anônimas. A gente teve também aqui, ó, a criação das classes, né? Que, como eu falei, o que a gente fez aqui, ó? A gente criou uma conta 1, que é uma conta bancária, é a classe conta bancária nossa aqui. E ela tem o tipo, conta e agência. E a gente tem o método exibir dados da conta. Então a gente aqui está fazendo o que é isso aqui? Exatamente essa linha aqui. Ela está instanciando o objeto da classe conta bancária. Qual que é o nome do meu objeto? Conta 1. Qual que é o nome da minha classe? Conta bancária. Então, conta 1 é o objeto que foi instanciado da classe conta bancária. Então, é bem importante ter esses conceitos definidos do que é classe, do que é objeto, o que significa instanciar, né? E aqui, ó, através desse objeto conta 1, a gente chamou um método que tem dentro dessa classe, onde ela exibe os dados da conta. Só que a gente for ver aqui, ó, esse é só o molde, né? É isso que é importante da gente ter em mente, que isso aqui é o molde da nossa classe. Então, o que é essa variável tipo aqui? O que tem nela? Não sei. É só um molde, só está modelado. Isso aqui vai ser preenchido quando eu instanciar um objeto. Então, quando eu faço esse instanciamento dessa classe, conta bancária, eu estou instanciando com essas informações. Aí sim, esse objeto tem essas variáveis dentro dele que tem esses valores. Então, aqui, conta 2 é um outro objeto. Esse aqui é um objeto de conta um objeto diferente da mesma classe. Então, o que eu altero na conta 1 é da conta 1. O que eu altero na conta 2 é do objeto conta 2. Então, a gente tem a classe conta bancária e o objeto conta 2. Beleza, pessoal? Isso aqui chama instanciar. Quando a gente instancia um objeto. Olha o Jorge aí. O Guido Van Rossum, eu não lembro nem como se pronuncia ele, mas é o famoso ditador benevolente, criador do Python, né, pessoal? O cara realmente conseguiu fazer uma linguagem aí que é fácil, a gente pode falar, é fácil. Quando a gente pega para comparar as outras linguagens com o que o Python faz, é uma forma fácil de aprender, né? Boa noite, Fabrício, beleza? Muito obrigado, mano. Bom, pessoal, isso aqui foi uma revisãozinha rápida que a gente fez da última aula, certo?